se envolver ali com pessoas, de andar com pessoas que estavam utilizando drogas. E aí eu escolhi por não utilizar mais, né? Um abismo chama outro abismo. Sim. Então, para manter aquilo, eu precisava também manter uma mentira. E então eu escolhi parar. Seja bem-vindo ao Eu Penso. Se inscreva e compartilhe. Ajude outras vidas a serem abençoadas também. Então, eu queria saber um pouquinho aí do Edivan, como que você conheceu a Cristo, Edivan? Como que foi essa entrega? Conta um pouco para nós. Bom, eu cresci um pouco próximo daqui, do Riacho Grande, né? Onde está sendo gravado esse podcast. E sempre a gente tem alternativas, né? Desde muito novo, aí já tinha diante de mim as possibilidades a respeito do crime, a respeito de drogas e tudo mais. E eu vou começar já falando sobre isso, né? A infância. Eu tive uma infância boa, né? Legal. Uma infância que não foi Nutella, como a gente costuma dizer hoje. Sim, sim. Né? Diversos tipos de brincadeira aí no meio do mato, na terra. Aquela coisa gostosa que hoje em dia não se vê tanto, né? Sim. Mas diante de alguns desafios, na verdade muitos desafios, né? E tanto na questão de condições e tudo, mas uma das coisas que veio forte para mim falar aqui quando recebi o convite foi sobre um processo, né? Estive diante disso, diante de dificuldades e diante das dificuldades a gente tem sempre a escolha do que a gente vai fazer. Mas uma coisa que me marcou foi depois de crescer ali no Jardim Jussara, né? Se tiver alguém que está nos ouvindo aí que conhece o bairro Jardim Jussara, cresci ali que eu dava trabalho, né? E nesse processo chegou um momento ali da adolescência já, propriamente dito, onde a gente tinha acesso às drogas e tudo mais. E sempre curti rap, tive no meio ali o que a gente acreditava ser a malandragem e tudo. E acredito que uma das coisas que eu trouxe para falar hoje aqui foi até algo que a gente estava conversando esses dias na Escola Ruiosa aqui, que é sobre a questão, o amor versus o medo, ou o relacionamento versus o medo. Sim. Então, teve uma fase na minha vida que, até mesmo por uma questão de ambiente, de aceitação, aonde ali no bairro Jardim Jussara eu cheguei a experimentar cigarro, cheguei a experimentar drogas, bebidas, e uma questão de ambiente. Eu me lembro que na escola a gente ia para o banheiro ali fumar, e virou meio que uma moda naquele tempo. Sim. E o que me fez sair daquele primeiro momento ali foi um desafio, né? Alguém disse, você não consegue parar mais, e aí parei pelo desafio. Então gostava dessa ideia de desafio, né? Talvez até mesmo pelo orgulho de dizer, eu paro quando eu quero. Sim. Né? E aí tive um envolvimento com drogas, que aí entra a parte da questão de relacionamento. Eu cheguei a experimentar drogas ali, andar com pessoas que utilizavam, e nesse processo, algo que me marca bastante assim, é que a minha irmã mais velha, né, meu pai sempre dizia o seguinte, meu pai dizia que tanto drogas quanto crime só tem dois caminhos, ou cadeia ou caixão. Sim. Ele sempre falava, ele tinha um certo preconceito ali com os raps que eu escutava, mas era uma questão de preservação, de cuidado mais, né, e aí, não por conta do medo, né? Esse processo de se envolver com as drogas foi também no período de escola, mas aí eu mantive por algum tempo. E meu pai sempre pegava no pé sobre isso. E ocorreu o seguinte, já no tempo onde eu utilizava droga, eu já morava ali no bairro Areião. E a minha irmã me perguntou se eu estava envolvido com drogas ou não. E eu me vi diante de um dilema ali, né? Eu menti para ela, falei que não estava utilizando, só que aí isso me gerou um dilema, que foi o seguinte, ou eu mantenho a mentira, que não era um hábito meu, para minha irmã mais velha, ou eu paro de usar drogas, né? De se envolver ali com pessoas, de andar com pessoas que estavam utilizando drogas. E aí eu escolhi por não utilizar mais, né? Um abismo chama outro abismo. Sim. Então, para manter aquilo, eu precisava também manter uma mentira. E então eu escolhi parar, e veio uma mensagem muito forte assim sobre isso, porque o medo,
das consequências não me fizeram largar de imediato. Mas um bom relacionamento, e eu acho que isso é muito importante, falar tanto para pais quanto para a questão de amigos. Ainda no dia de hoje, isso ainda, por mais que seja antigo, isso ainda funciona muito e está muito carente hoje. O bom relacionamento, ele vai funcionar muito melhor do que a cultura do medo, a ideia de colocar medo. Até porque o adolescente, ele quer vivenciar a adrenalina do medo, né? Então, nesse período de infância também, a gente aprontava bastante, então, às vezes por necessidade, algumas coisas eu não entendia na infância, né? Quando a gente tinha ali diversas vezes o bolinho de chuva para comer, pra gente que era criança parecia ser uma ocasião especial, mas na verdade é porque não tinha uma outra coisa ali no momento disponível. E tinha uma planta também que a gente comia ali em alguns momentos, que era, pelo menos o nome que minha mãe dava para essa planta era oroponobre, né? Não sei se ainda existe, se é o mesmo nome, mas diante disso e diante de alguns incentivos também, a gente praticou algumas coisas ali das quais eu não me orgulho. Foi furto, juntava um grupo de meninos ali, ia para o mercado, fazer esse tipo de coisa. E dado a adrenalina, você quer sempre continuar, e também a ideia de recompensa no final de tudo, sabe? A ideia de empoderamento. Eu já concluo essa parte aqui, né, para que venha mais perguntas, mas vivenciando bastante tempo dentro do mundo do rap, eu percebi, e até hoje eu levo isso comigo, não tenho nada contra, tá? Mas eu percebi que muitas mensagens ali de forma clamufada, até eu não vou citar nome de grupo e etc., mas muita mensagem fala sobre esse empoderamento do crime, sobre a questão da adrenalina que ele gera, o quanto o ser humano se sente bem exposto à ideia de que eu enganei alguém, sabe? Então, mas no ano de 2009 acontece um diferencial na minha vida, onde Cristo começa a se revelar de alguma forma, e aí, para não se tornar aquele que só fala, eu vou dar uma pausa aí para ver se tem algum questionamento sobre isso, mas ali especificamente no ano de 2009 acontece a entrada de Cristo na minha vida.